já pela adiantada hora, sem mais demora. Caterine? Então passo já a palavra para a Caterine para apresentar o Nova Rota. Obrigado. Oi, pronto. Bom, inicialmente quero agradecer o convite, a participação de hoje, sobretudo na pessoa do professor Salomão Shekhara, que é o responsável por esse evento de hoje e também por eu estar sentada aqui hoje. Então, eu estou aqui hoje porque no segundo ano de faculdade eu comecei a participar do GEDUC e mudou a minha trajetória de vida. Eu sempre falo isso, mas acho que é bom reiterar, uma vez que de alguma forma todas as iniciativas, projetos e pessoas que estão falando aqui hoje, na verdade, vieram de grupo de extensão de universidades, né? Então, de alguma forma, o Emerson é meu amigo há mais de 10 anos, a gente se conheceu no GEDUC, o professor Januário e a Mari conheci, o professor Januário porque eu fiz uma matéria com ele no mestrado, e a Mari através também do GP Privação. E todos esses meus colegas, né, saudar o professor Sacha Dark, Karina, professora Alessandra, que estão aqui hoje, de alguma forma, tudo isso hoje se dá através dessa expansão do diálogo da universidade dentro do cárcere, não só discutir o cárcere dentro da universidade. Queria saudar a Defensoria Pública, na pessoa do Chimizo, Patrick também, que é um amigo de longos anos, outro responsável pela minha cabeça ter aberto para o mundo, e outras pessoas que estão aqui também da nossa rede global, recém-criada de acadêmicos egressos encarcerados, o pessoal do Amparar e todos os outros educadores e militantes que, de alguma forma, caminharam para a gente estar aqui hoje, professor Roberto, professor Alvino, professora Jéssica, que não tive a oportunidade de ter aula, mas de alguma forma agora está com o professor Shekhara e o Patrick abrindo as portas da Universidade de São Paulo e, sobretudo, trabalhando nessa diversidade e democratização da universidade pública. Bom, meu nome é Caterine, eu sou coordenadora do projeto Nova Rota. O projeto Nova Rota, ele é um projeto criado por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, e que tenta financiar a bolsa de estudos para pessoas egressas do sistema carcerário em universidades. O Nova Rota surgiu, na verdade, através de uma outra iniciativa chamada Projeto Gauss, fundado por esses mesmos alunos, que ajuda jovens de baixa renda a adentrar universidades públicas e particulares. Depois de alguns anos de sucesso da iniciativa do Projeto Gauss e da metodologia do Gauss, a ideia foi expandir o projeto para um outro público, né? Fazer uma pesquisa de campo, assim, qual outro público que tem, na verdade, o direito à educação negligenciado e propositalmente negado. E aí a gente chega, então, aos sobreviventes do cárcere. Alguns já devem ter feito essa explanação, mas eu acho importante frisar dados rápidos. Então, quando a gente faz uma população de quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil hoje em dia, menos de 10% dessas pessoas têm um ensino médio completo. Mário, eu estou indo fora da ordem, se você quiser passar uns 2, 3, pode ser. Isso, pode ser mais ou menos aí. 46% dessas pessoas, de quase 1 milhão, não têm um ensino fundamental completo, e menos de 17% estão matriculados em cursos, enquanto presos nos estabelecimentos prisionais. E quando a gente fala da população egressa, isso cai para 0,4%. Então, a gente tem 16% da população carcerária estudando e 0,4% da população egressa estudando. Não só em termos de números, mas também de oferta de oportunidades de estudo. A gente fala de mais ou menos 800 mil atividades educacionais disponíveis nos estabelecimentos estaduais e federais no Brasil, e esse número chega a menos de 2.500 oportunidades de estudo para pessoas egressas do sistema carcerário. E quando, inclusive, a gente fala de ensino superior, a gente tem um número de aproximadamente 3 mil pessoas no Brasil cursando ensino superior dentro das prisões, só que a gente não pode esquecer que esse número, como a professora Karina destacou, inclui os cursos técnicos e profissionalizantes. Então, na verdade, quando a gente fala de graduação, o número é reduzido mais ainda, e a gente sabe também de que forma ele é, de certa forma, oferecido, sobretudo através de instituições particulares, com convênios não muito claros entre as secretarias e as universidades. E aí, além disso, né, especificamente falando desse público sobrevivente egresso que tenta acessar o ensino superior, 0,4% dessas pessoas estudando, a gente também tem outras dificuldades, não só dentro do cárcere, mas sobretudo fora do cárcere, para essas pessoas conseguirem acessar a universidade. Sobretudo a falta de documentação pessoal
e currículo escolar, histórico escolar. Quem tem um histórico escolar, quem lembra onde estudou, quem tem acesso ainda à documentação. Muitas pessoas ingressam no sistema com o RG penitenciário, que a gente fala, nem é o RG mesmo que eles tinham desde o início, e aí depois você tem uma confusão de dados, qual que é o RG, qual que não é o RG, e dados cruzados, nomes iguais. Uma falta de protocolos e normas específicas que prevêem um atendimento integrado a essas pessoas, e sem contar as outras questões, depois de resolvidas essas outras anteriores, de estigma, né? Então, muitas instituições criam diversos empecilhos para conseguir dificultar a matrícula das pessoas, tanto com argumentos de inexistência de vaga, quanto de inadequação do perfil da pessoa para preencher essa vaga em específico. Então, dado esse panorama todo, surgiu então a ideia do projeto Nova Rota, de financiar bolsas de estudos para pessoas na graduação. O projeto iniciou, na verdade, na pandemia. Então, a gente visava fornecer bolsas de estudos presenciais para pessoas egressas de universidades. Começa a pandemia, a gente tem que readequar não só a oferta a princípio, mas a readequar porque as pessoas, na verdade, esse público tinha um nível de escolaridade que nós, né, pessoas egressas da Universidade de São Paulo, não tínhamos muita noção do real contexto social e de formação. Então, a gente achava que todo mundo tinha, né, um ensino médio completo, uma boa preparação para prestar um vestibular, para fazer uma prova, e tinha computador e tinha internet. E aí a gente foi no Learning by Doing, né, aprendendo enquanto faz. Então, aprendendo enquanto faz foi ter que desenvolver diversos braços e diversos setores dentro do projeto para conseguir, na verdade, viabilizar uma estrutura mínima básica para que os alunos conseguissem estudar. Então, foi desde o que a gente tinha de início a ideia de dar um vale-transporte, um vale-alimentação para a universidade, até ir ao mercado fazer uma compra, porque as pessoas não tinham o que comer, as pessoas não tinham onde morar, as pessoas estavam dentro de casa trabalhando de motoboy ou trabalhando de vender quem tinha na feira, enquanto tem 5 filhos dentro de casa, egressos da escola pública, sem um computador. Então, durante a pandemia, o projeto se voltou especificamente a cursos EAD, arrecadamos computador, pagar internet, fazer mercado, feira, para o pessoal conseguir comer, para conseguir estudar. De alguma forma, isso impactou as famílias dos bolsistas. Então, o bolsista que ganhou computador, os 5 filhos que estavam na escola e que não tinham como acompanhar a aula, conseguiram acompanhar a aula e conseguiram, de alguma forma, né, não ter prejudicado tanto assim o acompanhamento escolar. E de início a gente teve que readaptar o fornecimento das bolsas para cursos técnicos, profissionalizantes, supletivos, cursinho pré-vestibular. E agora, né, depois de 4 anos de projeto, a gente consegue ter 22 bolsistas matriculados na graduação. Além disso, então, como eu disse, a gente precisou desenvolver outros ramos, né, outros braços do projeto, graças aos nossos parceiros. Então, a gente tem uma frente de empregabilidade. Hoje, dos 22 bolsistas, 18 estão empregados. Então, a gente sabe que a demanda primeira é o trabalho. Se você não trabalha, se você não come, você não estuda, né? Então, a gente tentar, de alguma forma, ajudar, ainda que não seja, né, a gente fala dessa precarização e do subemprego, de alguma forma, através do Responsa e do Recomeçar, conseguir um primeiro trabalho mais digno, um pouco mais digno, que viabilize o mínimo existencial para essas pessoas conseguirem ir para a aula. A gente tem um grupo de psicólogos voluntários, então cada bolsista, quando ingressa no projeto, é acompanhado por um psicólogo. Não é obrigatório o acompanhamento, mas a maioria deles faz uso, né? Muitas vezes, né, nunca ninguém... O psicólogo é aquele que vai fazer seu exame criminológico. Quando sai, ninguém quer um psicólogo. E aí demora um tempo para o pessoal entender que o psicólogo talvez seja uma boa ideia. Então, vale transporte, vale alimentação. Hoje em dia, né, que o pessoal começou, a maioria, a estudar presencialmente. O nosso foco é realmente as bolsas presenciais. A gente sabe que ocupar o espaço físico faz diferença. É aí que a gente consegue, de alguma forma, diversificar o espaço, quebra de estigmas, estereótipos. A gente começou, né, depois da pandemia, a ter que lidar com alguns aspectos que a gente não imaginava, casos de racismo na sala de aula, relatados por alguns bolsistas que não tinham grupo na faculdade porque descobriram que eram, né, ex-presidiários e outras coisas mais que têm que ser enfrentadas. E então, vale transporte, vale alimentação, ajuda com material. E o que a gente fala que, na verdade, é o forte, né, o que faz o projeto fazer sentido e não ser um projeto assistencialista, é a mentoria. Então, a gente tem um grupo de quase 60 pessoas voluntárias do projeto, em sua maioria não sobreviventes do cárcere. Agora alguns sobreviventes começaram a fazer parte do grupo de mentores, que são responsáveis por acompanhar, na verdade, os bolsistas desde o ingresso até
a saída do projeto. A gente não fala saída porque quem sai volta e começa de alguma forma a colaborar com o projeto. A gente sempre fala que hoje ainda é um projeto coordenado por não sobreviventes, mas a ideia é que daqui a uns anos esse projeto seja um projeto para egressos, tocado por egressos. A Paty, que está aqui na plateia, ela é uma sobrevivente do cárcere, é coordenadora do projeto e toca tudo, é bolsista, é coordenadora, é mentora, é psicóloga, é financiadora, ela é tudo. E são pessoas que são esse contato entre sociedade e egressos e sobreviventes, e tem essa troca. Então, meio que uma demanda geral. Então, demandas pessoais, demandas acadêmicas, são as pessoas que trazem, na verdade, as demandas dos bolsistas para a coordenação e que ajudam a gente, de alguma forma, a ter esse olhar humano, realmente, do projeto. Então, tanto os mentores quanto os bolsistas são, né, incentivados a ter encontros pessoais, mensais, eles se falam no WhatsApp. A gente tem desenvolvido desde o começo formações para os mentores, formações para os bolsistas, educação popular, como a gente desenvolveu uma cartilha ano passado, possíveis desafios e dificuldades que os mentores teriam numa primeira abordagem, feita por sobreviventes, essa cartilha, assim, ó, no começo você não vai vir falar comigo sobre tal coisa e tal, e a gente foi, de alguma forma, construindo juntos como criar esse laço, como fazer isso. Hoje em dia, a gente também faz algumas atividades, né, encontros entre os bolsistas agora têm desenvolvido atividades dentro do projeto, então a gente tem agora para o próximo mês 2 atividades que vão ser desenvolvidas por eles no Rio e em São Paulo. O projeto atua no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu acho que esqueci de falar de como os bolsistas chegam. É um edital aberto que é publicado a cada 6 meses, São Paulo e Rio de Janeiro, então tem um processo seletivo, com inscrição, entrevista, e a gente tenta, de alguma forma, apesar das poucas bolsas, que são, hoje em dia, na verdade, financiadas com ajuda de doações de pessoas físicas, né? Agradecer a Shekhayra, Shimizu, todos os nossos doadores que adotam um bolsista todo mês e ajudam a gente com isso. Algumas universidades dão bolsas integrais ou parciais para a gente, mas a grande dificuldade do projeto realmente é essa parte financeira. Agora, nesse segundo semestre, a gente conseguiu, que nem a Karina, através da Porticos Incarceration Nations, um aporte significativo para conseguir expandir o projeto e melhorar a qualidade das bolsas dadas. Então, quando o bolsista entra no projeto, ele já sabe o curso, a gente tenta achar um lugar perto da casa, perto do trabalho, mas a gente tem limitações do quanto que a gente consegue pagar da bolsa, o quanto que a universidade consegue ajudar, e a gente quer cada vez mais poder dar uma bolsa livre. Então, você quer fazer lá, vamos fazer lá. E também temos investido agora na tentativa de universidades públicas, né? Então, ano passado, no começo desse ano, a gente fechou uma parceria com o Cursinho Arcadas e agora com o Cursinho Popular da Poli também, para cotas de egressos nos cursinhos populares da USP. Então, para tentar fazer com que essas pessoas ocupem realmente as universidades públicas, que é de onde a gente sabe que sai a maioria do conhecimento acadêmico significativo. Então, nos últimos anos, a gente tem desenvolvido essas atividades, aumentado o número de bolsistas, feito muitas parcerias com algumas instituições. Recentemente, né, de forma significativa, desde 2023, o Nova Rota passou a ser atividade de cultura e extensão da Universidade de São Paulo, da USP. Então, alguns mentores são selecionados através de um edital aqui dentro da faculdade como atividade de cultura e extensão, e agora ampliando também com a parceria com o Pro Bono, a gente vai conseguir fazer estágio para os bolsistas de Direito do Nova Rota e para os alunos da São Francisco atuarem em alguns casos, né, das saídas temporárias do presídio femininos daqui da capital. E recentemente também a gente começou a ingressar no Incarceration Nations Network, que é uma organização internacional que atua pelo mundo em países com, né, dados de superencarceramento significativos. É uma rede global de iniciativas abolicionistas e transformadoras do sistema de justiça. A gente, Mari, se você quiser indo para o final... Isso, tá ótimo. A gente, no último ano, desenvolveu um projeto chamado Education Not Incarceration, Educação e Não Encarceramento, que foi um levantamento global em 12 países de todos os egressos e encarcerados que estão estudando, fazendo universidade dentro do cárcere ou depois dele. E o Nova Rota, né, ajudou o Incarcerations, na verdade, a encabeçar esse projeto aqui no Brasil. E a gente fez agora, dia 31 de agosto, também coincidentemente no dia do aniversário do professor Roberto, o primeiro encontro global de acadêmicos egressos e encarcerados. Então, a gente teve um evento com 400 pessoas no Museu do Futebol,
Dessas 400, metade sobreviventes do cárcere de fora do Brasil, de todas as regiões do Brasil. Então a gente passou uma semana bem intensa, trocando iniciativas, trocando experiências, mostrando à sociedade civil o que tem sido feito, o que precisa ser feito. No dia 1 de setembro, a gente, aqui na Faculdade da USP, escreveu o primeiro manifesto de acadêmicos encarcerados e egressos sobre quais são as metas e os pontos do que a gente quer desenvolver sobre educação superior no cárcere. Acho que, para concluir, eu tenho mais 5 minutos, tá? Eu acho que, na verdade, então, concluindo tudo isso, o objetivo do Nova Rota, nossa missão é desenvolver, usar a educação, né, como uma ferramenta de capacitação não só profissional, mas de desenvolvimento de potencialidades individuais das pessoas. E com um efeito multiplicador, logicamente, a médio e longo prazo, influenciar, né, influir em aprovação e criação de novas políticas públicas, no nível de reincidência. Eu acho que, apesar, né, de um ambiente, né, de um universo ainda pequeno de atuação do projeto, é um projeto novo, que tem poucas bolsas, poucos bolsistas. 50 pessoas já passaram no projeto e a gente teve, nesses 4 anos, apenas 2 pessoas que abandonaram o projeto em razão de reincidência criminal, né? Então foge um pouco do nosso controle, claramente, quando a pessoa não consegue trabalho, às vezes, por diversas questões. O Bruno tem ajudado muito a gente, a Defensoria Pública de São Paulo, Bruno, obrigada, a conseguir sigilo, né, dos dados das pessoas depois da extinção da punibilidade. Então, agora, quando você tira a ficha, não vai mais aparecer lá o que aconteceu com você. Isso tem ajudado muitos bolsistas a conseguir trabalho, mas acho que, né, 4 anos é um resultado positivo. O pessoal que tem se formado, tem acabado a bolsa, tem ficado no projeto para ajudar a gente a tocar. Então hoje o Cristiano, que já é um líder popular há muitos anos no Rio de Janeiro, coordenou Eu Sou Eu, Educação que Liberta, agora tem ajudado a gente a coordenar o projeto no Rio de Janeiro. Então a ideia, na verdade, é uma construção, né, de um projeto que multiplique a ideia de educação libertária, não educação bancária, né? Então, de alguma forma, fazer com que essas pessoas, logicamente, tenham uma formação e acessem uma carreira, né, um cargo ou uma profissão que dê o mínimo digno, mas que, sobretudo, dê ferramentas e poder para que elas possam questionar o contexto de onde elas vieram, onde elas estão inseridas e transformá-lo. Então, eu acho que é exercer de forma autônoma, né, efetiva, esse papel de cidadão que é negado a essas pessoas antes, durante e depois do cárcere. E acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. E é isso. Obrigada, gente. Catê, conta para eles, quando eu descobri que tinha um Nova Rota, como que eu te liguei. O senhor quer contar? Foi muito engraçado, porque eu vi no jornal, Nova Rota, eu falei, pô, mas é a minha orientanda do TCC, colega do meu filho, como é que ela ousa criar um treco desse e não me avisa? Liguei para ela, desse jeito, consegui o telefone com o Fernando, né, que eu não tinha mais, né? Liguei para ela e falei assim, como é que você ousa criar um treco desse e não me avisa nada, né? Daí ela falou assim, não, pois é, eu liguei, criamos aqui, então eu falei, então vamos trazer para a USP, e trouxemos. Né? Foi basicamente assim. Em 6 meses estava na USP como uma extensão, né, Catê?